Oi gente, tudo bem? Então, meu nome é Leonidas Neto, eu estou com vocês aqui hoje nesse tutorial para a gente poder instalar algumas ferramentas para poder estar fazendo esse setup no ambiente para estar utilizando o Python nessa parte de análise e ciência de dados, tá bom? Então a primeira ferramenta que a gente vai utilizar bastante, que eu recomendo, é quase um padrão para essa parte de desenvolvimento de software atualmente, é o Visual Studio Code. Você pode escolher aqui baseado no seu sistema operacional e estar instalando, tá? Então no meu caso aqui eu instalei no Windows, eu estou usando o máquina Windows 11 e está instalado aqui na minha, está disponível aqui no meu desktop. A próxima ferramenta é justamente o Anaconda. Gente, o Anaconda é um pacote, é um software que ele faz esse processo de gerenciar pacotes do Python, tá? Então é um pouco extenso, tá? O executável tem quase 1 GB, mas eu recomendo que para Windows, tá? Para os usuários do Windows, seja a melhor forma, beleza? Então, por exemplo, quando eu estou aqui no meu Windows, a gente tem algo chamado Windows PowerShell, que é um terminal, parece aquelas ferramentas de hacker lá que a gente vê nos filmes. Se eu digito aqui, por exemplo, Python, você vê que ele não me retorna nada. Ele vai querer que eu faça o download do Python da loja do Windows, tá? Meu objetivo instalando o Anaconda é que a gente tenha o Python instalado na nossa máquina, certo? Que ele esteja disponível para nós. Então, vou vir aqui, vou começar a instalar, certo? O Anaconda. Note que ele vai querer quase 5 GB, certo? E tem um detalhe que eu vou ter que marcar aqui, tá, gente? Eu peço que vocês também façam isso, que é adicione um Anaconda 3 como Path Environment Variable, variável de ambiente, certo? Por quê? Porque, querendo ou não, você vai ter um processo, certo, mais fácil aí do Python na máquina de vocês, tá? Já já vocês vão entender por quê. Então, fazendo esse processo aqui, tá? Instalando o Anaconda, vai ser muito importante a gente estar utilizando o Anaconda para estar rodando alguns notebooks, além de também estar executando Python na nossa máquina, certo? Isso aí vai ser algo bem importante durante nossos projetos de análise e engenharia de dados, de maneira geral. Demora um pouquinho, eu peço aí que isso aí vai ser dependendo de cada máquina, tá? Mas nesse caso aqui ainda está instalando, certo? Vai demorar um pouquinho, tá quase ficando pronto aí, tá? Bem, gente, tô de volta depois de um tempinho, tá? Esse processo aí foi realizado. E aí, a gente pode estar aqui agora finalizando e verificando algumas etapas, tá? Então eu vou chegar aqui novamente, digitar Python, vocês verificam que não está disponível. Eu digito Python 3 também não está disponível, certo? O que é que eu faço? Eu vou abrir novamente o PowerShell e mostrar para vocês que também não está disponível, mas notem que quando eu digito Python ali, certo? Ele agora está disponível. O que aconteceu, gente? Python agora virou uma variável de ambiente no nosso computador, tá? Então eu posso, por exemplo, estar rodando arquivos Python, certo? Isso aí é bem interessante porque a gente agora tem Python na nossa máquina, tá? Então, quem instalou aí o Visual Studio Code, certo? Lembra que foi uma ferramenta aí que a gente também tem instalado na nossa máquina, que tinha recomendado, tá? Eu vou fazer agora o processo de instalação, certo? Eu também tinha passado para vocês, para isso aí ser instalado. E a gente pode esperar um tempinho aí, até essa ferramenta estar finalmente instalada no computador. Bem, eu quase que não precisava estar instalando aqui, certo? Pausando, perdão, o vídeo, mas acho que instalou bem rápido. E aí agora a gente consegue estar abrindo, no nosso caso aqui, no meu caso aqui eu vou estar abrindo um arquivo que eu tenho, certo? Um arquivo que a gente pode estar observando, chamado de usar um sprint, tá? Então eu posso chegar aqui, gente, é o que a gente chama de terminal. Eu vim aqui, ó, New Terminal, novo terminal, e eu tenho um arquivo chamado Hello. Eu posso dar Enter, hello.py, e justamente eu consigo estar rodando um softwarezinho aqui, certo? Um Python na minha máquina. Então minha máquina agora está habilitada, está rodando arquivos Python, tá? Eu estou no Windows, tá bom? Tem outro detalhe importante que a gente pode chegar no Anaconda, certo? A gente vai abrir aqui o Anaconda Navigator. Lembrando que esse Anaconda Navigator é quem vai fazer o processo de gerenciamento dos pacotes Python na nossa máquina Windows, certo? Então, isso é uma ferramenta aí bem interessante para a gente, tá? Tá carregando aqui. Eles às vezes demoram um tempo para estar instalando, certo? E ó,
Outra configuração que eu esqueci de falar para vocês, mas é bem importante, ele fica aqui falando, selecione o interpretador, tá, do Python. Eu venho aqui e digo para ele utilizar o Python que a gente instalou com Anaconda, tá, gente? Isso é bem importante. Pois bem, aqui eu instalei o Anaconda, certo? E outra ferramenta que a gente vai utilizar bastante são os Jupyter Notebook. E eles já estão instalados aqui com vocês, tá? Então, se você apertar aqui, por exemplo, Jupyter, você vem aqui, tá? E rodar isso aí, você vai estar abrindo um Jupyter Notebook. Tem um detalhe bem interessante que vocês vão ver que o Jupyter Notebook é basicamente algo que vai ser aberto, tá? Aí no computador de vocês. Então eu posso vir aqui, por exemplo, é outra ferramenta que a gente utiliza bastante. Eu posso vir aqui e, por exemplo, apertar novo, Python 3 kernel e está rodando um Jupyter Notebook, tá? E agora a gente pode estar começando a utilizar algumas bibliotecas dessa parte de análise de dados, tá? Isso aí vai ficar bem interessante. Importei o Pandas, por exemplo, posso importar também o NumPy, e aí você vê que o Python está corretamente instalado na minha máquina, tá? Eu consigo estar utilizando tanto aqui, certo? Como também dentro da nossa ferramenta do VS Code, tá? Então, gente, é a maneira mais fácil, certo? Também tem outra maneira que você pode estar instalando o Python diretamente na sua máquina, mas essa aqui é a maneira utilizando o Anaconda, tá bom? E aí eu recomendo que vocês utilizem com Windows, tá bom, gente? Espero que todos vocês consigam estar instalando o Python na máquina de vocês.